Então, vamos começar com a parte de sequência de funções. Para isso, temos que lembrar que nós já vimos que sequência de funções, de fato, mais no contexto dos números naturais, né? Nós construímos, por exemplo, funções da forma, digamos, um delta de n, né? Tal que ela pega valores em n e envia para R, certo? Bom, de fato aqui a gente colocava, né, um delta, pegava um delta de n e a gente definia um delta sub n, né? Então todos esses valores estavam dentro, eram sempre números reais, né? Ok. Bom, nós tínhamos visto distintas propriedades que essa sequência de números satisfazem, né? Agora, o que acontece se no lugar de a gente então, pegar, né, uma sequência de números, essa sequência de números aqui, né, fosse uma sequência de funções, certo? Então, isso é o que trata a parte da teoria, né, de que a gente vai ver agora. Então, para isso, vamos considerar um número n, que vai ser um número natural, e uma função f sub n que está definida sobre um certo conjunto A, tá? E que vai para os números reais, ok? Então, nessa parte aqui, né, nós vamos analisar ou vamos estudar como que esse cara, quando a gente tem um monte de f sub n, né, qual que seria o comportamento desse conjunto, né, ou dessa sequência de f sub n que vai aparecendo, tá? Então, sem o n, que está no número naturais, e o f sub n, tá? Vamos estudar para onde que esse conjunto de f sub n, f sub 1, f sub 2, até o f sub, digamos, c, e assim, né? Para onde que esse camarada aqui vai estar indo, né? Pode ir para uma função constante, pode estar convergindo, né, para uma função, digamos, polinomial, certo? Etc, 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 né? Distintos tipos de funções. Então vamos colocar aqui, considerar essa n e uma f bem definida. Certo. Então, primeira coisa que a gente vai estudar aqui é justamente referente aqui o que vamos entender por convergência, tá? Então, para isso, seja um conjunto, né, tá, de f sub n, que são funções, tá? Tá, se f sub n sequência de funções de A em R, ou seja, que essas funções f sub n pegam valores em A e levam para R. Ok? Vamos dizer que, dizemos que essa função, esse conjunto de funções, né? Dizemos que f sub n, quando n está no número naturais, converge, tá? Simplesmente ou pontualmente, ou também alguns livros, né, falam de simplesmente, tá? Para uma certa função, para uma f que está definida nesse mesmo conjunto A e que vai para R, se acontece o que? Se acontece que o limite, quando n vai para mais infinito dessas sequências de funções, o ponto x também é igual a f de x para todo x que está nesse conjunto A. O que está dizendo aqui para mim essa notação aqui, né? Lembremos que acabamos de escrever uma notação de limites, então vamos colocar aqui uma pequena observação.
Ahí está diciendo que dado un epsilon, ¿no? Vamos a escribir en función de epsilon y deltas a esa expresión de aquí. Entonces, dado un epsilon mayor que 0, dados, porque vamos a pegar un epsilon mayor que 0, y vamos a tener que para algo, digamos un n, ¿no? Que esté ya dentro de los números naturales, tal que n seja mayor que n, então vamos ter o que? Que f sub n de x menos f de x vai ser menor que epsilon, tá? Isso daqui seria para todo x que está nesse conjunto A, tá? Esse seria o significado em epsilon e delta, né? Em epsilon e deltas podemos escrever a noção de limite ou entender essa noção, essa notação de limite comum. Certo? E essa aqui seria a expressão em epsilon e deltas para esse cara daqui. Tá, ok? Agora, vamos ver alguns exemplos disso aqui. Tá, o primeiro exemplo seria, vamos considerar seja uma função f sub n que vai de R para R e que pega valores x, né? Esse R e transforma esses valores f sub n de x, transforma eles em x sub n. Ok? Certo, então nosso objetivo aqui é ver para onde que vai convergir essa sequência de funções aqui, né? Tá? Para onde que converge pontualmente essa sequência de funções. Então, bora lá, vamos tentar verificar isso, né? Então, observe que quando a gente tenta calcular, né, esse limite aqui, certo, da expressão f sub n de x, né, seria mais ou menos o limite quando n vai para mais infinito de x sobre n, e isso aqui seria, a priori, né, teria que isso aqui daria 0, né, certo, mas para poder mostrar que de fato isso é verdade, nós temos que usar epsilon e deltas para calcular isso, bom, para verificar isso. Ok, então, dados um epsilon e um delta, aqui, dados um epsilon maior que 0, e vamos pegar aqui, dados um epsilon, um x, melhor, dados um x que está em R, um epsilon maior que 0 e um n que está nos números naturais, tá? Tal que esse n que está nos números naturais é maior, é menor ou igual que esse n minúsculo, né? Agora, então, o que vai acontecer aqui? Nós temos que verificar que de fato x menos n, x sobre n menos, quem que era o candidato para ser o limite dessa sequência era 0, né? Teria que ser menor que uma expressão que depende de epsilon, certo? Agora, como que a gente constrói isso aí? Observe que isso daqui seria igual a x sobre n, ok? Agora, como que a gente constrói essa partezinha aqui? Como que a gente consegue verificar que isso aqui vai ser de fato menor que epsilon? Então, para a gente poder verificar isso, nós temos que tentar quebrar essa expressão aqui. Sabemos que vai acontecer, opa, aqui não é menor ou igual, é igual. Quebramos aí o valor absoluto em duas partes, só que o n que está lá no denominador é um número positivo, portanto ficaria dessa forma, certo? E agora temos essa expressão daí, né? Observe que nosso n, né, de fato está limitado inferiormente por esse n maiúscula, né?
Então daí teríamos o quê? Que essa expressão daqui seria x módulo de x sobre n, certo? E agora, o que acontece? Que acontece? ¿Por qué acontece eso de ahí, né? Porque si ese n de aquí pasa do outro lado, pasaría como 1 sobre n, y ese otro n de aquí pasaría do outro lado y ficaría como 1 sobre n, ¿cierto? Aí a gente multiplica por módulo de x, tanto da esquerda como da direita, e a gente teria justamente essa desigualdade daqui, né? Ok? Tá, e agora, como que a gente sabe que isso aqui pode ser um epsilon menor que o epsilon? Então, justamente, a condição que a gente coloca para esse n que está aqui, né, vai ser qual? Vamos colocar que existe um n, tal que esse n daí tem que ser, esse n daqui tem que ser maior, né, que o módulo de x entre epsilon. De fato, quando a gente coloca essa condição aqui, né, vamos colocar aqui, né, que esse cara é maior que esse aqui, automaticamente nós teríamos que esse cara seria menor que epsilon, certo? E a gente pode fazer isso porque pela noção de limite, né, ele permite que a gente possa escolher um n de tal forma que eu possa construir um epsilon em função desse n maiúsculo, certo? Então, portanto, nós teríamos que aqui essa sequência f sub n, quando n pertence aos números naturais, converge, certo? Pontualmente, tá? Para o zero, né? Só que esse zero representa o quê? Representa a nossa função nula, né? Então, em lugar de escrever para zero, a gente escreve para a função nula. Certo? Beleza. Ok, então, outra pequena observação aqui, que essas modificações de como escolher um n, né, de tal forma que seja a melhor escolha, né, ou a escolha mais óptima para poder limitar essa expressão daqui, também vai depender muito de como que vocês limitam a expressão, né? De fato, nós temos que em algum momento deixar essa expressão o que seria aqui da variável, né? Só sim isolar esse cara aqui e ter também uma expressão que dependa do n por aqui, né? Então, nesse caso aqui o exemplo parece simples, né? Mas aí aos poucos vamos ver outros exemplos onde nem sempre é tão simples não determinar esses cenas. Exemplo, estou colocando em plural, exemplo. Vamos ver aqui, considere outra função, seja uma função f sub n, a qual está definida entre 0 e 1, que vai para R, tá? Onde pega um x e essa aqui transforma em um f sub n de x da forma x n. Tá ok? Beleza. O que acontece aqui? Nós temos que parar para analisar aqui um pouquinho essa função que nós temos. Bom, essa sequência de funções que temos aqui. Por quê? Porque acontece que vai depender muito do tipo de x que a gente considere aqui. Por que vai depender do x? Vamos supor que vamos dividir isso aqui por casos, caso 1, tá? O que acontece se esse x for igual a 1? Se x é igual a 1, então nós vamos ter aqui que x a la n, que seria f sub n de x, que seria x a la n, isso aqui seria igual a 1 a la n, e isso seria igual a 1, né? Certo? E isso então seria uma função constante, portanto, mesmo quando n vai para infinito, né? Ou mais infinito nesse caso, isso aqui sempre daria 1, certo? Se a gente
colocasse assim, né? Limite quando n vai para mais infinito de f sub n de x. Quanto quedaria isso? Limite quando n vai para mais infinito. Isso aqui a gente acabou de verificar que dá 1 e isso aqui daria 1, né? Por isso que estou colocando esse 1 aqui. Certo? Então daí já temos, né? Que nesse caso f sub n vai converger para 1. No caso 2, nós teríamos o quê? O que acontece se x está entre... opa, eu escrevi fechado aqui. Entre 0 e a gente tira esse valor 1. Certo? O que aconteceria nesse caso? Bom, nesse caso nós teríamos que nossa função, então vamos ter que essa função f, essa sequência de funções, né? X sub n, para onde que convergiria? Imagina se a gente pega um valor aqui, né? Entre 0 e 1. Isso é como se a gente pegasse o quê? Uma fração, certo? Onde o numerador está formado por o número 1, certo? Nosso x teria essa forma, né? 1 dividido por alguma coisa, digamos 4, pode ser 1 sobre 5, um negócio assim, né? Qualquer. 1 sobre 200. Tá ok? Mas, observe, se o x fosse um desses valores, o que aconteceria aí? Nós teríamos essa expressão aqui. Opa, não era para escrever 4 aqui, não. Era n. E aqui seria 4 da n. Então, se a gente tomasse o limite, quando n vai para mais infinito, de 1 sobre 4 a n, seria como calcular o limite. Opa, de novo. Quando n vai para mais infinito, de 1 sobre 4 a n, e isso seria automaticamente 0, né? Então, usando mais ou menos o mesmo argumento, nós verificamos que de fato esse cara vai para 0 quando n vai para mais infinito. Ok? Converte para 0. Ou, como a gente está falando aqui, né? Converte para a função nula, né? Ok? Então, depois de ter feito essa análise, nós que podemos concluir? Portanto, nós podemos concluir que a sequência f sub n, que pega valores em n, ou converge, tá? Pontualmente. Converge pontualmente, tá? Para uma função f que está definida no intervalo 0, 1 e que toma valores em R, tal que para cada valor x daqui, ele manda f de x e acontece o seguinte, né? Para o caso que x é igual a 1 e para o caso que x está no intervalo 0, 1, vai acontecer duas coisas diferentes. Para o caso em que x é igual a 1, certo? Seria quanto o valor para onde converge? Seria 1, certo? E para o caso onde x está nesse intervalo aqui, isso aqui é o mesmo que falar que x é distinto de 1, né? Certo? Nossa função converge para 0. Então nós teríamos que, de forma geral, né, nossa função f sub, nossa sequência de funções f sub n converge para essa função f daqui, a qual está definida da forma 1 para quando x é igual a 1 e 0 para quando x está no intervalo fechado em 0 e aberto em 1. Ok? Ok, só aqui uma forma equivalente de escrever essa parte final daqui é dizer, né, que x é diferente de 1, tá? E além disso, x está nesse intervalo, né? Tá, essas duas formas aqui são equivalentes, né? De fato, por como está definido aqui, né? A f. Beleza? Bom, já vimos um exemplo onde mais ou menos temos uma visão distinta, né? Dessa convergência pontual. Tá? E nós estamos chamando aqui convergência pontual porque é a forma mais comum, tá? De chamar a esse tipo de convergência, tá? Tem poucos livros que falam simplesmente. Ok, então agora vamos ver outro tipo de convergência, tá?
vamos ver aqui uma definição a mais aqui. Seja f sub n, tá, que pertence a números naturais, uma sequência de funções tá, as quais vão estar definidas de AR, de A em R, certo? Então dizemos que, vamos colocar aqui, dizemos que essa sequência de funções f n, tá, converge uniformemente para uma certa função f, para uma f que está definida de A hacia R, se acontece que para todo epsilon maior que zero existe um número natural, n maiúscula, tal que esse n maiúscula, tá, é menor ou igual que essa n da sequência, né? Então nós vamos ter que f sub n de x que menos f, nesse caso aqui seria f de x, é menor que epsilon para todo x que está em A. Ok? Então observe que de fato, né, automaticamente nós temos que, como uma pequena observação aqui, né, nós temos que convergência uniforme, né, implica automaticamente convergência pontual, tá? Então nós teríamos que, pela definição, né, temos que convergência uniforme implica convergência pontual. Ok. Ok, então, certo. Agora vamos ver um exemplo desse aqui, tá? Novamente vamos usar o primeiro exemplo, que diz nesse primeiro exemplo, nós pegamos uma função, né, seja f sub n, a qual está definida no intervalo 0 ou 1 e que converte para R, tal que pega um valor x e transforma esse valor x na expressão x sobre ele. Ok? E isso aqui para todo x que está nesse conjunto, nesse intervalo, desculpa, 0. Certo? Agora, dado um epsilon maior que 0, o que vai acontecer? Se a gente toma um n, tomemos um n que esteja dentro do conjunto de números naturais, tal que esse n daí, né, tá, vai ser maior, né, que alguma expressão que a gente vai precisar. No final a gente escolhe quem seria essa expressão. Daí nós vamos ter que, se esse n que está aqui, nesse n maiúscula, é menor ou igual que esse n, e além disso x está no intervalo 0, 1, tá? Então nós vamos ter que x sobre n menos 0, certo? Já vimos que isso aqui seria igual ao módulo de x sobre n, certo? E isso aqui nós teríamos que ser igual a, nesse caso seria o que aqui? Lembremos que nesse caso nós temos aqui que o x, né, pertence ao intervalo 0, 1,
certo? Então daí podemos explicar, né, que esse módulo o valor absoluto de x, né, não vai poder ultrapassar nunca o valor de 1, certo? Então aqui a gente pode colocar um 1. Além disso, né, esse n minúscula, né, é maior que n, e se a gente inverte isso aqui, teríamos que 1 sobre n é maior ou igual que 1 sobre n, né? Então nós podemos colocar aqui justamente esse valor, certo? E aqui nós justamente podemos escolher de fato a expressão que precisamos, né, que seja o epsilon, né? Precisamos que de fato nosso epsilon seja maior que esse cara daqui, então aqui nós vamos colocar, né, o camarada que seria o delta, que dependeria do n, né? E aqui vamos colocar a expressão 1 sobre esse epsilon, né? Certo? Certo, né? Beleza, então vamos ver de fato qual que é a diferença, né, com o primeiro caso. Observe que no caso de uniformemente, né, aqui aparece as condições sobre o x, certo? Mas se a gente volta para o caso de pontualmente, a gente não considera muito, não considera, de fato a gente não considera onde que está definido o x, né? A gente só fala, um x que está em R, mas a gente não considera, né, alguma propriedade do conjunto onde está nosso x, tá? Então, isso seria convergência pontual, tá? No caso de convergência uniforme, a gente de fato já considera onde as propriedades que possui o conjunto onde está o x, tá? Então, essa é uma diferença fundamental, tá? Que a convergência simples, né, e uniforme, vemos que em um caso a gente considera valores de x, né, onde que está o conjunto, quem que é o conjunto, né, onde está nosso x, e no caso mais simples, né, que foi o primeiro, a gente nem toma muito interesse, né, além de que de fato só conferir que seja o x um número real, mas só isso, né? A gente não pega as propriedades desse conjunto, tá? Onde está definido nosso x, tá? Então, observe a diferença que tem aqui, né? Convergência pontual, a gente não precisa muito sobre... a gente, de fato, não precisa ter muitas informações sobre o conjunto que contém o x, mas em convergência uniforme, nós consideramos as propriedades que possa ter esse conjunto onde a gente está tomando esses x, tá? Bom, aqui vamos ver agora. Diga. Vamos ver agora aqui outros tipos de convergência, tá? Que tem a ver, que a gente vê, né, em algumas outras disciplinas. Por exemplo, convergência em quase todo ponto. Vamos ver a definição disso aqui. Seja f sub n, onde n pertence a números naturais, tá? Uma sequência de funções, que está definida em A e que vai para R, tá ok? Dizemos que essa sequência de funções, tá? Dizemos que essa sequência de funções f sub n que está em números naturais converge, tá? Converge quase em todo ponto. Quase em todo ponto. Opa. Tá, e isso aqui é denotado por QTP. Tá, então vamos falar que essa sequência converge em quase todos os pontos para uma certa função f que está definida nesse mesmo conjunto A e que vai para R, tá? Se acontece que o limite, quando esse n converge para infinito dessa sequência de funções, é igual a f de x para todo
x que está en ese conjunto A, y de ese conjunto A vamos a tirar un conjunto K, onde K tá, é um conjunto de medida nula. Tá? Logo daí vamos explicar o que seria um conjunto de medida nula. Ok? Tá? E depois vamos ver agora outro tipo de continuidade, tá? Que seria um pouco mais interessante, que seria a convergência em norma. Tá? Seja uma sequência de funções f sub n, tá? Uma sequência de funções só que nesse caso vamos pedir um tipo de sequências muito especiais, tá? Sequências de funções integráveis que estão definidas em A e que vão para R. Então vamos dizemos que essa sequência de funções, tá, converge na norma, tá, na norma, digamos, essa norma daqui, tá, para uma função f que está definida novamente de A para R, se acontece o que? Quando a gente calcula a norma, já está escrito completo aqui, quando a gente calcula a norma de f sub n, tá, no ponto x menos f de x, tá, e a gente calcula o limite disso aqui, isso dá igual a zero, tá? Isso daí é o que a gente fala de convergir numa norma tal. Em particular, temos distintos tipos de norma. Por exemplo, temos a norma, por exemplo, uma que a gente chamamos de LP. Em LP temos uma norma que, se a gente pega, vou colocar aqui outra função distinta, se a gente pega um g, a norma em LP é igual a integral sobre esse conjunto A, tal que g aplicado em x, né? Certo? Depois P, esqueci o botão, dgx, tudo isso aqui, 1 a P. Então, por exemplo, nesse caso aqui, né? Por exemplo, dos LPs, teríamos que, como que seria se uma sequência de funções converge para uma f? Aqui nós escreveríamos que f sub n converge para f em LP se acontece o que? Ou se somente se acontece que o limite, né, dessa norma de f sub n de x menos f de x em LP vai para zero. Mas isso daqui é equivalente a escrever o que? Isso daqui é equivalente a escrever que o limite, quando n vai para infinito, e aqui, imagina que esse cara daqui todo fuera esse g daqui, tá? Então seria aqui a integral, certo? Sobre o conjunto A de f sub n de x menos f de x com exponente p g de x igual a 0. Então, isso daqui que está no final, tá? Esses dois seriam o mesmo, tá? Beleza? Existem outros tipos de norma, né? Por exemplo, temos normas máximas, certo? Por exemplo, imagina que a gente tem um conjunto X, onde a norma nesse conjunto X, né,
esté ya definida la forma como un máximo valor que atinge, né, essa função g em algum ponto t, tal que esse t está em x. Tá, então nós vamos escrever que g converge, não é g não, que essa sequência de funções f sub n converge para uma f em a norma de x, se somente se o limite quando n vai para o infinito, e nessa norma, tá? X maiúscula dá igual a zero. Isso daqui é equivalente a escrever que o limite quando n vai para o infinito, e como que está definida essa norma aqui? Está definida dessa forma, né? O limite do máximo de todos esses t's que a gente pega em x, de que? De f sub n de x. Bom, nesse caso nós temos que trocar aqui x, né? Nós temos que colocar aqui um t, porque de fato, né, os t's que eu pego aqui pertencem a x, então aqui seria f sub n de t, f de t, certo? Esta aqui teria que ser igual a 0. Beleza? Então, dessa forma a gente escreve vários tipos de convergência, né? Distintos tipos de convergência. Ok? Então, e muitos deles têm implicações, né? Por exemplo, alguns com certas hipóteses, né? A gente pode verificar que convergência em norma, e existe uma relação, né, com a convergência em quase todo ponto e vice-versa, até sobre certas hipóteses. Beleza? Mas nós vamos só nos focar na parte de como verificar de fato quando certa função converge para quando uma sequência de funções converge para alguma outra função, certo? Bom, agora vamos ver um pouco de continuidade integral e derivada da sequência de funções. Ok? Então vamos colocar aqui continuidade. Continuidade integral, tá? E derivada da sequência. Bom, vamos aqui começar justamente com uma proposição. Uma proposição, ela estabelece o que? Ela diz para nós que seja uma sequência de funções, seja f sub n, com n que está aqui, uma sequência de funções, tá? Opa, deixa eu isso aqui, funções, tá? Que estão definidas em um certo conjunto A, tá? Pegar valores em A, onde esse A é um subconjunto de R, e manda esses valores para R, tá? Além disso, vamos supor que essa sequência converge uniformemente, converge uniformemente para uma função f que vai de A para R, tá? Então, o que acontece aqui? Se essa função f sub n, né, todas essas funções f sub n que estão aqui, né, são contínuas, se f sub n é contínua, para toda n que está ali, né, para toda n daqui, e vamos supor que essa continuidade seja em um ponto específico, tá? Digamos em um ponto x sub 0 que está em A, para todo n que pertence a números naturais. Então, se temos essa continuidade nesse ponto, então essa função f, tá? Para a qual nossa função converge, é contínua. É nesse mesmo ponto x sub 0, tá ok?
Então, dito de outra forma, né? O que está dizendo para mim essa proposição? Se a gente tem uma sequência de funções, opa, vamos colocar aqui como antes de escrever a demonstração, tá? O que está querendo dizer para mim isso aqui? Se nós temos uma sequência de funções f sub n, tá? Onde essa sequência de funções converge, tá? Essa sequência de funções vamos supor que converge para uma certa função f, tá? E essa sequência de funções converge uniformemente, tá? Então, se esses caras daqui são contínuos, tá? Digamos contínuos em um certo ponto x sub 0 que pertence ao domínio dessas f sub n, então essa função que está aqui, o resultado, né? Para onde elas vão, né? Essa daqui também vai ser contínua em x sub 0, né? Que pertenceria ao domínio da f, certo? Então, bora lá, vamos ver uma demonstração dessa afirmação aqui. Seja um ponto x sub 0 que pertence ao conjunto A, tá? Vamos fixar esse ponto. Então, vamos usar aqui a definição, tá? De convergência uniforme. Então, dado um epsilon, tá? Para todo epsilon maior que 0, vamos ter que existe um número natural n, tal que se a gente tem um valor, um x, né, que está em A, então vai acontecer que a função f sub n de x menos f de x vai ser menor que esse epsilon, tá? Além disso, como essa f é contínua, essas f sub n, né? Como f sub n é contínua, e aonde que é contínua? Ela fala que é contínua no ponto x sub 0 que pertence a A, né? Tá? Então, o que diz para mim a definição de continuidade? Ela diz novamente que para todo epsilon maior que 0 existe um delta, tal que. Então, aqui a gente reescreve novamente, né? Para todo epsilon maior que 0, aqui no lugar de escrever um n, a gente fala, né? Escreve um delta maior que 0, tal que se a gente tem um x que pertence a A, onde esse x, né, menos o x sub 0 está ali nessa vizinhança, né, com raio delta, então acontece o que? Que f sub n de x menos f sub n de x sub 0 é menor que esse epsilon, né? Então, como a gente pega um epsilon qualquer, né? Nesses dois casos, vamos supor que seja o mesmo, tá? Então, fazendo essa suposição, tomando o mesmo epsilon, tá? Tomando um epsilon maior que 0 igual para os dois casos, tá? Vamos ter o que temos que se esse x que está nesse conjunto A, temos que se esse x que está nesse conjunto A, e além disso, né, sabemos que x menos x sub 0 é menor que esse delta. Por que eu sei isso? O x daqui, né, e daqui também, e o fato de que seja menor que delta, né, daqui. Então, estou juntando todas essas informações, né? Então, vai acontecer o que? Vamos agora tentar verificar a continuidade da f, né? Então, para tentar verificar a continuidade da f, eu tenho que limitar essa expressão daqui, certo? Se eu consigo verificar que de fato esse cara é menor que epsilon, automaticamente teria a continuidade da f, né? Bom, ou se verificar que seja menor que um epsilon com alguma coisa aqui, né? Alguma constante, mas que dependa de epsilon, né? Então teríamos f de x menos f de 0, né? Então o que a gente pode fazer nesse caso aqui? A gente pode, vamos fazer o seguinte, f de x
a gente resta f sub n de x e a gente soma ao mesmo tempo f sub n de x, ok? Agora, isso aqui pela desigualdade triangular, né, seria f de x menos f sub n de x, certo? Mais f sub n de x menos f de x sub 0, ok? Agora, o que acontece aqui? Vai acontecer que vamos precisar quebrar em mais pedacinhos esse negócio aqui, né? A gente já tem o epsilon lá, certo, né? O que acontece aqui? Que nós precisamos quebrar um pouquinho mais esse negócio aqui. Certo, por que a gente precisa quebrar um pouquinho mais? Nós já temos esse. Opa, vou só trocar aqui. Nós já temos esse cara daqui, né? A limitação para esse cara seria epsilon aqui. Agora, onde que está o detalhe? Que está faltando a limitação para esse cara, né? Observe que aqui nós temos f sub n em x e f sub n em x sub 0. E aqui está faltando justamente que esse f de x sub 0, né, apareça aí, né, um f de n. Então, vamos tentar colocar justamente esse cara, né? Bom, isso aqui seria igual a f de x menos f sub n de x, f sub n de x, certo? Mas aqui a gente vai escrever f de x sub 0 e vamos apresentar, né? Vamos restar primeiro f sub n de x sub 0 mais f sub n de x sub 0, certo? Agora, novamente aplicando a desigualdade triangular, né, a essa expressão daqui, teríamos que todo isso aqui seria menor ou igual que f de x menos f sub n de x mais desigualdade triangular aqui, tá? Menos f sub n de x sub 0 mais, tá, e aqui eu escrevo o f de n de x sub 0, certo? Agora sim, né? Nós já temos que esse camarada daqui, né, seria o mesmo que esse daqui, e esse cara é menor que epsilon. Nós temos aqui agora que f sub n menos f sub n de x sub 0, né, é menor que epsilon. E esse último que está aqui, o que a gente faz nesse caso? Observe que para poder limitar essa expressão aqui, nós temos que usar o fato de que o que a gente sabe sobre essa f sub n e o f? Nós sabemos de fato que essa sequência de funções, né, converge uniformemente para f, certo? E isso aí é válido para todos os pontos x que estão em A. Em particular, seria válido para o x sub 0, que também está em A, né? Certo? Porque observe, aqui é válido para todo x que está em A. E o x sub 0, onde que está? Em A. Então, normalmente essa desigualdade daqui, né, é válida para esse caso, né? Então teríamos aqui que toda essa expressão daqui seria menor que epsilon, certo? Menor que o epsilon amarelo, que é da primeira desigualdade, mais o epsilon de cor azul, que é da segunda, e o epsilon color acho que é um vermelho, não, color vinho, né, dessa expressão daqui, certo? O qual dá 3 epsilon, né? Portanto, nós acabamos de limitar essa expressão daqui, né, com esse epsilon, né? Então, automaticamente daí temos que esse cara, né, vai ser contínuo. Então, daí f, né, a função f é contínua, x sub 0, ok?
Beleza. Beleza, vamos ver aqui outro teorema, que também é bem interessante mesmo. Esse teorema estabelece o quê? Bom, esse teorema tem um nome, tá? É conhecido como o Teorema de Dini. Tá? Ele fala ou estabelece o quê? Vamos considerar um conjunto K compacto que esteja dentro dos números reais. Tá? Consideramos esse conjunto compacto e vamos considerar um conjunto de funções que sejam contínuas, tá? E considere que essa sequência de funções aqui esteja contida dentro do conjunto de funções contínuas sobre esse compacto K. Tá? Isso daqui, só para quem não lembra a definição, tá? Isso aqui é o conjunto de funções, vou colocar com outra letra aqui. É o conjunto de funções G que estão definidas sobre esse compacto e que vão para R, tal que G é contínuo. Tá? Esse seria esse conjunto. Então, o que acontece? Se essa sequência de funções, né, se todas essas funções aí, se essa sequência é monótona, tá? E monótona no sentido das sequências usuais, né, de números reais, tá? Tá? Então, se essa sequência de funções é monótona e converge pontualmente, vamos supor que converge pontualmente para uma função f que também está nesse conjunto de funções contínuas sobre esse compacto K. Então, a convergência é uniforme. Então, a convergência é uniforme. Ok, vamos ver justamente a demonstração disso aqui. Passo, passo. Bom, vamos construir aqui. Vamos tomar alguns casos, tá? Caso 1. O que acontece se a sequência f sub n, né? Como fala monótona, ela pode ser crescente ou decrescente, tá? Vamos supor que ela se é monótona decrescente, tá? Tá decrescente. Vamos supor que ela seja monótona decrescente, tá? Isso aqui significa o quê? Vamos escrever aqui. O que significa que uma sequência seja decrescente? Significa que f sub n mais 1, né? Se a gente avalia, né, nos pontos onde está definida a função, sempre vai ser menor ou igual que f sub n para toda n que está no combinado A, né? Além disso, nós saberíamos também que a f, né, seria menor ou igual que esse f sub n mais 1. Ok? Então, isso daqui é o significado de decrescente. Bora lá. Então, com isso, sabendo isso daí, nós teríamos o quê? Que como a f sub n, né, pertence ao conjunto de funções contínuas sobre esse compacto K, tá? Escrever corretamente K. E, além disso, né, sabemos que o f, por hipótese, né, também pertence ao conjunto K. Observe aqui. Temos que essa sequência de funções
pertence a ese compacto acá, y além disso, a F también está dentro de ese mismo conjunto. Entonces tiene sentido que estoy escribiendo aquí, como F sub n pertence a ese conjunto y F también pertence a ese conjunto, entonces a resta de funciones continuas novamente é contínua, Então teríamos que F sub n menos F novamente pertence ao conjunto de funções contínuas sobre esse compacto K. Tá? E isso aqui seria para cada n que está nesse conjunto de números naturais. Além disso, nós temos o que? Como esse K é compacto, o K é compacto, vai acontecer o que? Então, existe uma certa sequência de pontos que estão dentro desse conjunto K, tal que quando a gente escreve M sub n, tá? Vamos pegar esse conjunto, tá? Não, vamos supor que não seja uma sequência, tá? Que seja só um ponto x sub n, tá? Daí vamos fazer que esse n percorra, tá? Então suponha que esse x sub n, vamos botar outro, acho que é melhor colocar outro nome aqui. Ok, certo. Para cada n que vamos ter aqui, vai aparecer um ponto que depende dessa n. Bom, de fato deveria ser assim, A notação seria, para cá, como esse conjunto é compacto, então para cada n, associado para uma função, apareceria um f que depende dessa função. Só que nós, para não nos atrapalhar com tanta notação, escrevemos x sub n. Então sabemos que para cada função f sub n menos f vai aparecer um ponto x sub n que está nesse conjunto K, tal que a expressão, f sub n de x sub n menos f de x sub n, vai ser o máximo, tá, da função f sub n menos f sobre esse conjunto K. Por que eu falo isso daqui? Lembremos que sabemos de análise matemática 1, que se uma função é contínua sobre um compacto, tá? Então esse conjunto, atinge o máximo e o mínimo sobre esse conjunto, certo? Certo? Imagina que a gente tem um conjunto compacto K, que estou representando por um intervalo fechado, Tá? Então o que acontece? Segundo a análise, na parte de análise matemática 1, ele diz que se esse cara é compacto, então nesse conjunto compacto minha função vai atingir o máximo e ao mesmo tempo vai atingir o mínimo. Ao mesmo tempo, bom, não no mesmo ponto, tá? Em pontos distintos, mas no mesmo conjunto. Vai existir um ponto, que a gente vai chamar de x sub n, onde a função atinge o máximo. Certo? Então, nesse caso, nós temos aqui uma função que seria da forma f sub n menos f. Tá? Então, aqui, a esse valor, tá? Onde essa função atinge o máximo, vou colocar aqui um x e um y. A esse valor daqui, que vou colocar, peraí, vamos trocar as cores para não atrapalhar. Aqui seria um y, aqui seria um x. Aqui estaria o valor de f sub n de x sub n menos f de x sub n, certo? Aí seria o máximo, certo? Dessa função e nesse compacto K. Ok? Agora, nós vamos colocar um nome a esse cara, tá? Vamos chamar de m sub n, para não ter que escrever a toda hora m sub f de f sub n aplicado em x sub n menos f de x sub n, tá? Então vamos denotar a esse valor como m sub n. Ok? Bom, feita a aclaração,
Vamos a continuar. Observe que daí vemos que M sub n, que esse conjunto de M daí, né, é decrescente. Tá? É decrescente e positiva. A pergunta é por quê? Bom, observe o seguinte, né? Vamos verificar por que seria decrescente. M sub n. Isso significa, para mostrar que é decrescente, né? Nós teríamos que verificar de fato que M sub n mais 1 é menor ou igual, né? Que M sub n, né? Certo? E para mostrar que ela é positiva, teríamos que mostrar que M sub n é maior que 0. Então, vamos tentar verificar isso aqui. Bom, esse M sub n mais 1, eu vou escrever isso aqui de perto. Esse M sub n mais 1 seria F sub n mais 1 aplicado no ponto X sub n mais 1, certo? Certo? Menos, aqui seria F de X sub n mais 1. Além disso, quem que seria M sub n? M sub n seria F sub n de X sub n, né? Menos Fx sub n, certo? Agora, o que acontece? Temos que, nesse caso, né, teríamos que a expressão é daí. Teríamos que F sub n mais 1 de X sub n mais 1 menos Fx sub n mais 1, certo? Esse cara seria menor que F sub n mais... Opa! Aqui vai aparecer uma dificuldade, né? O fato de que a gente tem dois pontos distintos aqui, né? Certo? Porque aqui nós temos n mais 1. Ok. E nós teríamos que aparecer de alguma forma aí o outro valor. Nós teríamos aqui f, certo? Porque aqui, né, sabemos que esse cara tem que ser menor que esse outro cara aqui, né, no ponto x sub n, e aqui ficaria menos f de x sub n mais 1, certo? E daí, para verificar essa outra expressão, tá, acho que aqui estou cometendo um pequeno erro, porque o M sub n não é de fato essa expressão daqui, não. O M sub n de fato é o máximo, tá? Só que aqui eu tinha escrito que era igual, né? Porque justamente eu tinha colocado aqui, já tinha falado que esse era o ponto, né? Onde atingia o máximo. Ok? Então, vamos ver aqui. M sub n mais 1, sabemos que seria o máximo sobre esse conjunto K de F sub n mais 1 menos F. E M sub n seria o máximo sobre esse mesmo conjunto K de F sub n menos F, certo? E aí? Tá ok, então lembremos isso aqui.
esse máximo, não sabemos que certo, vou escrever aqui novamente máximo sobre K de f de n menos f. Agora daí o logo, acho melhor como f sub n mais 1 é menor ou igual que f sub n, certo? Então nós vamos ter que f sub n mais 1 menos f é menor ou igual que f sub n menos f, né? Daí, se a gente pegar máximo tanto do lado esquerdo como do lado direito, né? Teríamos f sub n mais 1 menor ou igual que máximo sobre esse conjunto K de f sub n menos f, certo? Certo? Peguei o máximo nessa expressão daqui. Já aí nós teríamos que quem que é esse camarada aqui? Esse camarada seria m sub n mais 1 e esse outro aqui seria m sub n. Portanto, daí teríamos a monotonicidade do m sub n, né? Agora, do outro lado, como que a gente mostra que esse cara é positivo? Que de fato esse m sub n é um número positivo. Tá, beleza. Sabemos que m sub n, né, é o máximo sobre o conjunto K da expressão f sub n menos f. Certo? Agora, sabemos que como f sub n é positiva, né? Como f sub n é monótona, então vai acontecer que f é menor que f sub n mais 1, né? E isso é menor ou igual que f sub n, certo? Para toda n que está natural. Isso porque pois essa f sub n é decrescente, certo? Decrescente. Certo? Então, como f sub n é decrescente, então daí teríamos que, de fato, né? Daí teríamos que f sub n menos f é maior ou igual que 0. Certo? Agora, então, daí teríamos que o máximo, né, sobre K desse conjunto seria maior ou igual que 0. Certo. E será que dá para provar que isso aqui é estritamente positivo? Sim, né? Porque de fato em algum momento f sub n pode ser f. Será que dá para provar isso aqui? Certo. Por enquanto vamos deixar aqui em m sub n maior ou igual que 0, tá? A priori parece que não precisa que seja estritamente positivo, tá? Tá? Então daí temos a verificação de por que é decrescente e por que é positiva. Agora vamos continuar. A gente já verificou que de fato essa é verdade. Ok. Então, com essas condições, né, vemos que o cara é decrescente e o cara é maior ou igual que 0. Então, daí, para onde que vai convergir esse m sub n? Certo? Observe que essa daqui, essa informação daqui, está me dizendo que ela tem um comportamento assim, né? Ela toma um valor grande, mas aos poucos vai decrescendo, 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 decrescendo. Mas ela me diz aqui, né, que ela vai ser positiva, né? Então ela pode ser que atinja o 0, mas ela nunca vai cortar assim, né? Ela pode, essa m sub n está fazendo isso daqui, né? Dessa forma, né? Então está convergindo para um valor que pode ser maior ou igual que 0.
Então, de fato, vamos ver se essa é verdade, tá? Então, daí, logo, podemos afirmar que M sub n converge para um C, tá? Quando n vai para o infinito, esse M sub n converge para um C, tal que o C é maior ou igual que zero, né? Então, isso que a gente conclui dessa parte aqui, né? Dessa parte aqui e dessa parte aqui. Agora, vamos ver que vamos mostrar que de fato esse valor C que está aqui, né, é igual a zero. Tá? Vamos demonstrar. Vamos colocar aqui afirmação C é igual a zero. Beleza. Então, como esse conjunto K é compacto, como K é compacto, então vai existir o quê? Vai existir uma subsequência desses pontos x sub n, tá? Tal que essa subsequência x sub n de K vai convergir para um valor x sub 0, tá? Que está em K. Ok? A priori temos isso aí, tá? Como esse conjunto que é compacto, sempre vai existir uma subsequência tal que vai convergir para um certo valor que está em K. Então, para um K minúscula, vamos considerar outra letra aqui, porque o K já é o compacto, então vamos considerar para um M e um H, tá? Melhor um H, para um H e um M, que estão nos números naturais, tá? Os quais satisfazem a condição de que N, que depende desse H, é maior ou igual que esse M. Então, temos que vai acontecer que M sub N de H, vou escrever um pouquinho mais longe o H, tá? Esse M sub N de H seria o quê? Seria tá. Quem que seria isso aqui? Seria o máximo, né? Esse M N sub K seria o máximo da F sub N nesse ponto. Tá, beleza, mas como que a gente limita essa expressão aqui? Tá, teríamos que M sub N, ok, tá, teríamos que isso aqui por definição é o máximo sobre o conjunto compacto, certo? De quem? De F sub N de H no ponto X sub N de H menos F de X sub N de H, certo? Isso por definição, né, seria o M sub N sub K, certo? Que é o que a gente colocou aqui, né? Certo. Isso seria pela definição daqui, né?
Mas se a gente conhecesse de fato onde que seria o ponto, né, onde atinge esse máximo, né, que nesse caso nós falamos que era o x sub n, então nós teríamos aqui, certo? Então nós teríamos aqui que de fato, se a gente conhece esse ponto, né, tá, aqui não seria, aqui seria x, né, opa, que era para escrever só f de n menos f, certo? Do conjunto compacto. Agora, se a gente conhece de fato quem que é esse ponto onde a gente atinge o máximo, nós podemos escrever f sub n de h de x sub n de h, né? Sempre que esse cara daqui, né? Onde x sub n de h é o ponto onde a f sub n de h menos f atinge o máximo, né? Certo? Se a gente tem essas restas aí, mas o que acontece? Que nós pedimos, né, que de fato n de h, né, seja maior ou igual que n. Isso significa o quê? Que esse camarada aqui vai ser menor ou igual que f de m, né? Porque isso devido à condição de monotonicidade, né? Que fica n sub n de h menos f de x de n sub n de h, certo? E daí, o que acontece? Se a gente pede para tomar limite, né? Tomando limite quando esse h vai para o mais infinito. Então, nós vamos ter o que aqui? Teríamos que, de fato, se a gente pega o limite, né? Quando h vai para o infinito, certo? Então, olha lá, tomando o limite, teríamos que a expressão limite, quando h vai para... Vamos colocar melhor assim, porque fica melhor. Tomando o limite. Então, a gente toma o limite quando h vai para mais infinito, de m sub n de h seria igual ao limite, opa, menor ou igual, que o limite quando h vai para mais infinito, de f sub n de x de n sub h menos, opa, menos f de x sub n de h, certo? Agora, nós já vimos para onde que converge de fato esse cara daqui, né? Esse cara daqui para onde que converge, né? Sabemos que esse cara converge para C, né? Certo? Então temos que aqui temos que esse cara da C, né? Esse seria menor ou igual. E agora esse outro limite do outro lado. Bom, como h vai para mais infinito, né? E considerando que essa sequência de f sub n, né, são funções contínuas, isso significa o quê? Que o limite vai entrar dentro, né? Lembre-se que f sub n e a f são contínuos, né? Então vai acontecer o quê? Vai acontecer que f sub n, e aqui ficaria limite quando h vai para mais infinito de x sub n de h menos f do limite quando h vai para mais infinito de x sub n de h, certo? Esse aqui seria o que? F sub n. Quem que seria o valor desse limite? Nós já falamos que devido à compacidade esse cara vai para onde? Vai para x sub 0, certo? Vou escrever um h aqui. A sequência a gente denotou com h. Então aqui seria x sub 0, certo? Menos uma f, e essa sequência aqui também, né? Seria o ponto para onde ela converge, seria x sub 0. Certo? Então daí temos que C está limitado por essa expressão daqui. Ok? Teríamos essa limitação aí.
E agora, que outra coisa a gente pode fazer aqui? Bom, a priori a única coisa que está faltando aqui, então daí teríamos que C é menor ou igual que f sub m no ponto x sub 0 menos f de x sub 0. Logo, se a gente toma limite quando m vai para mais infinito de c, seria menor ou igual ao limite quando m vai para mais infinito de f sub m de x sub 0 menos f de x sub 0. Certo? Esse aqui, por ser uma constante, dá novamente c, mas o limite de f sub m seria o que? Por hipótese, a gente já sabe que esse cara converge para f, né? E esse aqui continua sendo f de x sub 0, o sinal vai cair sozinho, né? E essa subtração, essa resta daqui vai dar 0, né? Então, vamos ter o que? Que c é menor ou igual que 0. Certo? Mas nós já tínhamos visto que o c de fato é um número maior ou igual que 0. Portanto, pelo sanduíche temos que esse cara vai ser 0. Então nós já verificamos que esse número para o qual converge, né? Certo? Esse número que limita de fato essas m sub n, né? É igual a 0. Então daí só resta mostrar a convergência uniforme, né? Então, dado um epsilon maior que 0, logo, dado um epsilon maior que 0, vai tomando, né? Um n que pertence a outros números naturais, tomando um n que pertence aos números naturais, tal que acontece que m sub n, certo, seja menor que epsilon. Vamos ter o que? Vamos ter que se para colocar uma vírgula aqui, se acontece que um n é maior ou igual que esse n maiúscula daqui, né? E além disso, a gente pega um x que está nesse conjunto compacto, então vai acontecer o que? Vai acontecer que, de fato, nós já sabemos que essa expressão f sub n de x menos f de x, né, pela monotonicidade, é maior ou igual que 0. Agora, como esse n minúscula e esse n maiúscula satisfazem essa desigualdade, nós teríamos aqui que f sub n de x, né, menos f de x é maior que essa expressão daqui do lado. Além disso, nós sabemos que esse valor m sub n, né, seria o valor que de fato limita toda essa expressão daqui, certo? Porque nós já tínhamos definido que isso aqui era o máximo, certo? Sobre o compacto da resta dos f sub n menos o f, certo? Então nós já sabemos que de fato isso está limitado por essa expressão. Agora, como a gente pediu que esse cara seja menor que epsilon, certo? Então segue que vamos ter o que? Que f sub n, se a gente coloca o valor absoluto, né? Vamos ter que f sub n de x menos f de x vai ser menor que um epsilon, né? Que satisfaz essas condições daqui, satisfazendo todas essas condições daí. E isso aqui vai ser válido para quê? Para todo x que a gente pegou do conjunto compacto K e para todo n que satisfaz essa desigualdade daqui, né? Certo? Ou seja, isso aqui significa, isto é, tá? Isso aqui significa o quê? Que f sub n converge uniformemente, né? Para essa função f, certo? Bom, acho que aqui a gente já para a aula de hoje.